Olá, queridos, aqui é Alex Oliveira. Queria tratar com você hoje de um assunto que causa alguma confusão. Preste atenção nesse versículo. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem e foram por ele estabelecidas. Já Apocalipse capítulo 18, versículo 3, fala que pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Esses textos parecem que estão em oposição. Uma hora Paulo fala que deve se sujeitar às autoridades. Outra hora, Apocalipse de João menciona uma figura coletiva chamada de uma prostituta. E dentro dessa prostituta existem filhos de Deus, ou seja, é um corpo, é coletivo, existem filhos de Deus que são convidados a se retirarem, porque essa prostituta vai sofrer alguns flagelos vindo da parte de Deus, e os filhos de Deus deveriam se retirar para não serem participantes desses flagelos. Então, peraí, e qual é a culpa que essa prostituta tem? Ela se prostituiu com os reis da terra. Então, dá-nos a entender que essa prostituta era uma noiva, era esposa de Cristo, casada com Cristo, foi chamada para ser santa, mas ela trocou Cristo pelos reis da terra. Por isso ela se tornou uma prostituta. Mas nem todos que faziam parte desse corpo concordaram com essa prostituição. Por isso Deus aconselha a esses que não concordaram sair desse convívio de prostituição, de relação com os reis da terra, para ser poupado dos sofrimentos que viriam sobre essa meretriz. Então, peraí. No momento, a aliança com os reis da terra é condenada. No outro, Paulo fala que deveriam se sujeitar às autoridades humanas. Esses textos não parecem contradição? Mas eu queria destacar uma questão aqui, para a gente desfazer essa confusão. No primeiro momento, Paulo está falando de forma individual. Todo cidadão que pertence a um país, a uma nação, está sujeito às leis dessa nação, desse território. Deve pagar os seus impostos, deve respeitar as leis, deve trabalhar, deve ser um cidadão honesto. Agora, quando trata da igreja, é o coletivo, é o corpo de Cristo. Porque Paulo fala em Efésios que a igreja está sujeita a Cristo. Então, Cristo é a autoridade sobre a igreja, mas a igreja é o coletivo. Se esse coletivo se misturar com os reis da terra, trocando a relação com Deus para os reis da terra, ela se torna uma prostituta. Mas todas as pessoas, enquanto cidadãos, estão comprometidos com as leis locais, desde que essas leis não interfiram na palavra. Nós temos como exemplo o Velho Testamento. José estava no governo do Egito, mas José, uma pessoa, Daniel, uma outra pessoa, os 3 jovens amigos de Daniel também estavam no governo dos cativos da Babilônia, Mordecai, Esdras, ou seja, são sempre pessoas que estão investidas de autoridade. Nunca é o coletivo, nunca é a nação que está se sujeitando a um projeto humano para favorecer os propósitos divinos. Isso significa trocar a relação com Deus pelos reis da terra. Portanto, hoje, nesses dias em que temos ouvido com tanta ênfase que a igreja deve se responsabilizar por eleger presidente A ou B, deveríamos de pensar se essa relação com os tais poderes humanos não está significando uma traição ao próprio Senhor. Se a igreja não está esquecendo do seu ideal espiritual de pregar o evangelho, que é uma ordem deixada pelo seu noivo, pregar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas, e está se interessando mais no estabelecimento do seu poder próprio quanto à igreja, no seu projeto de país, no seu projeto de instituição. A igreja está trocando o seu viver orgânico por uma estrutura de organização. Temos que tomar cuidado para que essa relação não troque o Senhor pelos reis da terra. E se você está dentro de uma organização dessa e você percebeu que coletivamente o grupo que você faz parte abdicou-se do seu ideal espiritual para se juntar aos reis da terra, para defender governos humanos, o convite do Senhor para você é: saia dela, povo meu, para não ser participante dos seus flagelos. Tem caminho, assim como Elias estava escondido na caverna achando: Senhor, todo mundo se dobrou a Baal, só eu sobrei. O Senhor falou: que isso, cara? Existem 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal.
joelhos que não se prostraram diante da idolatria. Então, queridos, existe um caminho de santidade, e o Senhor tem guardado, o Senhor tem levantado uma igreja não comprometida com homens, nem com governos humanos, mas uma igreja comprometida exclusivamente com Ele.